Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como está você? Como está aí o clima onde você mora? Aqui tá bem calor, possibilidade nenhuma de chuva, sabe? Tá muito calor. Bem, mas eu estou gravando esse vídeo no dia de hoje porque ontem eu acordei com uma notícia muito triste, sabe? Muito triste. Eu não sei se você tem conhecimento da palavra de Deus, né? Mas antes disso eu gostaria de agradecer você de A a Z, que me mandou uma mensagem. E dentro dessas mensagens tinha uma que foi muito especial para mim. Todas são especiais, né? Mas é porque eu estava orando ao Senhor para começar Tá balançando aí, porque eu tô aqui em cima da mesa e tá balançando. Para começar um gravar novo, né? E eu quero contar fatos da vida real, porque você dá testemunho da vida do outro é muito fácil, né? Aí você conta da vida do outro, você fala da vida do outro. Isso não tem nada a ver com a palavra não, viu? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? E só que eu estava orando ao Senhor, eu coloquei essa causa diante do Senhor, quando a maravilhinda da Érica me mandou uma mensagem, né? Ela nem sabia, nem imaginava, mas o comentário que ela fez foi uma resposta de Deus, o aval de Deus, para que eu gravasse vídeos diferenciados com histórias reais, ok? Não é a história do Beltrano, do Ciclano e do Fulano, a minha história real, a minha história de vida, que daria um romance maravilhoso. Mas, como eu estava dizendo para você, ontem foi um sábado muito triste, sabe? Eu não sei quanto que você tem conhecimento da palavra. Se você não tem, adquira uma. Eu acredito que um exemplar da Bíblia, sabe, o mais simples, né? Porque tem Bíblia de todos os preços, né? De todo tipo de encadernamento, né? E vai subindo o preço. Mas a Bíblia simples, o livro da capa preta, você encontra por R$10. Ou não passa de R$20, né? Porque eu costumo dizer que eu gosto de ler a Bíblia, a letra. Porque também você pode baixar a Bíblia aí, né? No seu aparelho, você pode baixar a Bíblia. Mas nada melhor do que você ter esse livro nas mãos e ler ele, sabe? Todo ele. Eu não entendo, Helena, chama o Espírito Santo que ele te auxilia. Essa Bíblia eu ganhei de uma amiga minha, já tem quase uns 6 anos que eu ganhei essa Bíblia. Essa Bíblia é um projeto para a África, né? Ela é desse jeito ilustrada, então aqui fala a respeito do pessoal da África, né? Que vivem num comunismo e muitas mulheres, moças são arrancadas do seio das suas famílias, estrupadas, sabe, por grupos extremistas e por aqueles que odeiam a Cristo. Então, como estava tendo um evento na igreja dela, ela lembrou de mim, sabe, o amor que eu tenho pela África, né? Então, aqui tem várias ilustrações e daqui para cá começa a palavra de Deus como ela é. E eu tenho um carinho muito grande por essa Bíblia. Aqui nessa onça pintada tinha 2 pedrinhas aqui que brilhava pra caramba. Ao passar dos anos ela soltou, arrancou, sumiu, eu nem vi. Quando eu percebi, o olho da onça, não, é onça, né, pintada, tava só o buraco, sabe? Mas glória a Deus por isso, o que importa é o conteúdo que está aqui dentro. Mas qual é o motivo da alegria, sabe, da tristeza? Eu acordei com as notícias sobre Jerusalém. Eu não sei o quanto que você acredita nisso, porque nas redes, aqui dentro, você encontra todos os tipos de bestialidade. E eu vi um suposto judeu, né, que não acredita no Messias, que está esperando o Messias até hoje, que
é da parte do grupo do Hamas, né, dizendo que Israel não tem nada a ver com... Eu tô olhando ali na câmera. Meu filho chegando. Hamas não tem nada. Ele dizendo que aquela terra, sabe, Jerusalém, não é dos judeus, porque mostrou um mapa lá, entendeu? Porque eu vou te falar pra você, gente, a pessoa que quer mentir, a pessoa que quer deturpar a palavra de Deus, ela explica ela do jeito que ela quiser, ela fala da palavra da maneira que ela quiser, que ela achar, sabe? Então eu velo muito, sabe, em guardar as letras desse livro, porque eu vou dar conta de cada palavra torpe, de cada acréscimo e de cada mentira que eu for dizer para você através da palavra de Deus, sabe? Eu vou ter que prestar conta a Deus por isso, né? Mas veja bem, Jerusalém, sabe, ali, as redondezas, Israel, né? Vamos falar de Israel. Então, como eu estava dizendo, Israel é uma nação denominada nação santa. E a Bíblia fala que ela vai descer adornada, sabe? E a Bíblia também nos chama de Israel do Senhor. Aquele povo foi um povo que o Senhor veio para aquele povo, ele veio para os seus e os seus não o receberam. É isso que diz a palavra de Deus. E ontem, quando eu estava assistindo os bombardeios, né, tudo aquilo que estava acontecendo, gente, no meio das atrocidades, né, Israel ontem estava comemorando, sabe, é um povo festivo, é um povo que comemora, lá é um povo, sabe, que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ontem eles estavam comemorando, sabe, uma festa, porque hoje lá, domingo, é o primeiro dia da semana, mas eles guardam o sábado e eles foram pegos de surpresa, um ataque surpresa desse grupo extremista assassinos do Hamas, né? Esse grupo, ele sequestrou pessoas, soldados, e essa tentativa não é de hoje. E eu estava vendo o desavisado do camarada dizer, né, que Israel não existe, que Israel começou a existir em 1945. Eu não dei conta disso não, mandei uma mensagem para ele, pessoal, escuta aqui, deixa eu te falar, você conhece Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Sabe? Então, eu costumo dizer que Israel é o relógio do mundo. Para nós aqui é o relógio do mundo. E a Bíblia é muito clara quando fala que ai das nações que se voltarem contra Israel. É um povo de guerra, sabe? É um povo que, se você for olhar, né, um povo valente, guerreiro, sabe? Mas que ainda está, muitos dele ainda está à espera do Jesus Messias, porque eles não aceitaram Jesus vindo de uma manjedoura, né? Eles não aceitaram. Muitos, a maioria não aceita. E nessa guerra, gente, eles sequestraram mulheres, crianças, idosas, e dentro do que eu estava vendo na reportagem ontem, sequestrou uma senhorinha de 82 anos com demência, sabe? E eu fiquei imaginando a minha mãe, que a minha mãe foi diagnosticada com isso, né? Com demência, com mal de Alzheimer, e pegaram a senhorinha, sabe? Até ontem, a hora que eu estava vendo, já passava de 300 o número de mortos. E nós devemos ficar atento, sabe por quê? Ai de quem toca em Israel. Israel, ao longo dos anos, sabe, foi perseguido, espalhado no mundo inteiro, né? A história de Israel é linda. Então eu fui
Mas em 1945, 45, eu acho que é isso, gente. Eu vou pesquisar, depois eu falo direito. Né? Eles voltaram, a nação de Israel voltou. É um povo que não se mistura com raça nenhuma. Hitler fez de tudo para exterminar com o povo de Israel, mas ninguém acaba com aquele povo, ninguém. E ai das nações que se voltarem contra ela. E eu vi uma reportagem do Biden dizendo que eles são com Israel, sabe? E feliz a nação que toma partido de Israel, né? Nós temos aí o dirigente do país que quando da sua eleição e da sua vitória foi parabenizado por esse grupo de assassinos, o Hamas, né? Então a gente precisa de ter discernimento, sabe? A gente precisa de ficar atento. Eu quero dizer pra você, e eu não me preocupo de seguidor nem nada não, eu preocupo com isso aqui, ó. Eu preocupo, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou da direita, eu sou contra o comunismo, sabe? Essa é uma arma do diabo para destruir. Já exterminou muitas pessoas ao longo desse tempo, muitos cristãos morreram e morrem por conta de comunismo, sabe? E o que eu quero dizer para você, eu quero levar para você naquele tempo de Jesus, quando Jesus chegou em Jerusalém e chorou sobre ela, porque ele veio para aquele povo, ele veio única e exclusivamente para aquele povo, sabe? Para aquele povo, mas aquele povo não o recebeu e a salvação estendeu a todos, né? A todos o que creem nele. E eu imagino Jesus, sabe? Porque ontem eu senti um aperto tão grande no meu coração. Eu fiquei imaginando Jesus, olhando para aquela cidade, chorando por ela e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que te foram enviados. Como eu queria te ajuntar. Como a galinha faz com os pintinhos debaixo das suas asas. Sabe? Jesus chorou. E eu pude entender ontem o peso. Israel tem vivido em guerras, em ataques, gente. Não é de hoje, né? Se não me engano, o último ataque que eles tiveram, sabe, foi quase que há uns 10 anos atrás. Então, assim, sempre tem aquela briga, sempre tem aquela guerra, né? E tem muitos brasileiros lá, né, na excursão da Terra Santa, né, que gostam de ir lá, de ver os lugares, túmulo de Jesus e tudo. E o que eu quero deixar para você, porque a partir de amanhã eu vou começar uma etapa nova de gravação, o que eu quero dizer para você é que o relógio do mundo tem dado sinal, sabe? A Bíblia fala que o Senhor vem, ele disse: eis que venho sem demora. Sabe por quê? O pecado, a lama, sabe, a sujeira que está o mundo, tem chegado, sabe, até o Senhor. Até o Senhor. Essa promiscuidade toda, essa apostasia toda, esse dizer que Deus manda eu te dizer, sabe? Quando Deus está nos mandando arrepender, sabe? Tem sido uma abominação diante do Senhor. Tem sido uma abominação. E eu quero dizer para você que está daí do outro lado, eu não conheço você intimamente, mas quero dizer para você que você é bênção para mim, viu? Você é uma bênção para mim. Eu quero dizer para você, não é para você correr para dentro de qualquer igreja, não. É para você ir para o seu quarto, fechar a porta e chamar Jesus e pedir Ele que perdoe os seus pecados, sabe? Porque a Bíblia diz que a volta do Senhor Jesus será num piscar de olhos. E, sabe, há muitos estudos profundos aqui na palavra de Deus, e tem uma delas que é a guerra do Armagedon,
onde todas as nações estarão ali, sabe? Estarão ali. E o Senhor, para salvar os céus, para salvar os seus, virá com seu pé no monte das oliveiras e vai rachar aquele monte para esconder os seus escolhidos, né? Eu estou só pincelando por alto para você. Naquele dia, nessa grande guerra que haverá, a palavra do Senhor fala que o sangue que será derramado chegarão até o freio dos cavalos, entendeu? De tanto sangue que será derramado, porque todas as nações estarão ali, lutando contra Jerusalém. Outra coisa, sabe? Nós temos que entender que seguir canais de moda é muito bom, de autoestima, de troca de móveis, sabe? De compra de carro novo, de viagens para todos os lugares paradisíacos que existe por aí no mundo inteiro, sabe? Não tem o poder de comprar salvação, entendeu? Presta atenção nisso. A salvação, ela está em o nome do Senhor Jesus. E nós precisamos confessar o nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder, sabe? Esse nome traz salvação para nós, libertação para nós, traz mudança de vida e não nos deixa ter medo do grande dia do Senhor que está aí, né? Nós temos visto o ardor do sol, nós temos visto as geleiras se derretendo, nós temos visto os homens sendo queimados vivos pelo calor do sol, que tem aumentado a sua quentura a cada ano, né? E mesmo assim nós vemos a busca desenfreada que as pessoas têm e estão, né? Para se mostrar, para, sabe, ser aceito, né? As pessoas querem ser aceito por tudo, querem ser vista, né? Querem bombar nas redes, mas não se preocupa em ter um nome escrito no livro da vida, que isso é muito importante. Religiões pregando mentiras e heresias, homens se levantando, dizendo que estão vindo em nome de Deus, revelando o CPF, uma série de coisas mirabolantes, sabe? Os tal canela de fogo, reteté, essa coisa toda, essa modalidade toda que surgiu de uns anos pra cá, tem afastado as pessoas de Deus, sabe? Porque o Senhor não me chamou, não chamou você para dançar no reteté, não. Nem para ser canela de fogo, nem para ser nada disso que a gente tem visto aí. O Senhor tem nos chamado, sabe? Para adorar Ele em espírito e em verdade, com o nosso culto racional, sabe? Ninguém diante de Deus fica doido, não. Ai, mas eu sinto a presença de Deus que eu não posso controlar. Quem falou isso para você? Quem falou isso para você? A Bíblia nos diz que nós devemos louvar ao Senhor com o nosso culto racional. E louvar ao Senhor, sabe? Mostrar que está cheio do Espírito Santo, sabe? Não é rodopiar num pé só, não é pegar voo. Há muitos anos atrás, eu acredito que... não, tem muitos anos, gente. Isso tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus numa igreja sóbria, sabe? Que todos os domingos tinha escola bíblica dominical, que toda quinta tinha estudo da palavra. E outra coisa, não tinha telão, não tinha nada das coisas sofisticadas que tem hoje. Você é contra? Claro que não. Ué, se o mundo desfruta de tudo, das baterias melhores, dos instrumentos musicais melhores, a igreja também tem que ter o melhor, né? Então, mas na minha época, os bancos da igreja, aqueles bancos, sabe, feito até à mão, com tábua, com essas tábuas de pinos,
E era assim que a gente sentava, desconfortavelmente. A gente cultuava o Senhor em tenda, sabe? Hoje uma bela igreja foi construída, né, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas veja bem, a gente era ensinado, sabe? Era ensinado na escola dominical, na escola de líderes, sabe? A cultuar o Senhor com sobriedade. Isso sempre foi lei. Nós éramos doutrinados na palavra de Deus. Um dia, uma certa igreja pediu a tenda emprestada para eles fazerem um grande evento, porque era a maior igreja da cidade. A tenda era o maior lugar que comportava milhares de pessoas. E o pastor cedeu, né? E ninguém sabia. Gente, foi a primeira vez, sabe? Foi quando começou esse grupo de reteté, sabe? Que é onde o culto começa, mas não tem hora de acabar, sabe? Onde as pessoas subiam no altar e dançava de uma forma diferente, não é bailarina, não. Era homens e mulheres rodando de um jeito estranho. E eu lembro que nós, os obreiros antigos daquela época, nós ficamos passados, porque a gente nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. Naquela época, um dia depois desse evento, dessa tal igreja, que eu não sei nem falar que nome que era, sabe? Foi uma enxurrada de profecia e revelamento, sabe? Um monte de revelamento. E a gente assim, a gente que era mais velho, que nasceu junto com a igreja, a gente estava impactado, porque a gente nunca tinha visto aquilo, sabe? O pastor nos reuniu a liderança da igreja e falou pra gente: escuta, deleta tudo que vocês viram ontem. Deleta tudo. Deleta tudo. Eu lembro que naquela época, né, a gente não entendia o que era aquilo. Eu estava falando que aquilo era de Deus. Essa moda de ficar rodopiando, girando, estava começando na igreja, sabe? Então muitas pessoas entenderam a fala do pastor, mas muitas pessoas o julgaram, né? E eu lembro que eu tô assim, eu acredito nisso ou não, né? Como eu já disse aqui, esse negócio de unção do riso, dente de ouro, sabe? Rodar no espírito, não sei o que, cair no espírito. Eu vou falar pra você com toda a sinceridade do meu coração, eu nunca senti esse troço, não. Eu já falei, o dia que eu caí no tal espírito, que era o meu espírito, sabe? Eu caí porque a igreja inteira caiu, mas se foi um pregador de fora que veio, caiu. Porque eu pensei, se eu ficar em pé aqui, eles vão falar que eu tô endemoniada. Aí eu deitei lá junto com todo, mas todo mundo caiu. Depois veio uma onda de umas pessoas que falavam profecia e punha a mão na cabeça das pessoas e começava a falar profecia, a pessoa bambeava as pernas e caía. Eu ficava encucada com aquilo porque eu pensava assim, uai, mas se é Deus falando em profecia para a pessoa caiu, desmaiou, como é que ela vai ouvir o resto da palavra? Eu sempre ponderei sobre essas coisas, sabe? Porque eu acredito que eu devo adorar o Senhor em espírito e em verdade no meu corpo, no meu culto racional. Espírito de Deus não deixa ninguém doido, não. Espírito de Deus não deixa ninguém doido, não, sabe? O Espírito de Deus nos faz ansiar por santidade, por ter uma boca santa. Quantas pregadoras você não deve ter visto em cima do altar, sabe? Pregando, no final ela fecha com um palavrão. Quantas? Sabe? É muitas. Como os meus canais eu vejo mais coisa evangélica, então essas aberrações vêm pra mim, sabe? Quantos pastores reteté de revelação, sabe? Pregam sobre revelação, mas quando tem um debate com uma pessoa que conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, ele não tem resposta para a pessoa. Então a gente precisa de ter, sabe, sobriedade, sabe? O apóstolo Paulo disse o seguinte, aqui, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E eu fico de olho nisso. Eu fico de olho nessas coisas, sabe? E eu costumo orar a Deus e falo com o Senhor, Senhor, eu não sei como que vai ser lá no céu. Se essa turma que faz pirueta, que
dança capoeira, que dança forró gospel, que dança esse tipo de coisa, da qual eu não gosto, tiver lá, me leva para outra área. Se tiver outra área, me leva para outra área. Agora, quando você tá cheio do Espírito Santo, seu corpo balança sim ao som daquela música, sabe? Mas não te deixa doido, não. A Bíblia fala quando tiver uma reunião e tiverem falando em línguas estranhas, porque as línguas estranhas, sabe? Ela não serve para expulsar demônio, sabe? A línguas estranhas não é para você ficar fazendo aqueles repente, né? Que aqueles repentistas falam, um fala, outro responde, outro fala, outro responde. Não! A Bíblia é clara. Se tiver um culto, né? Eu vou traduzir nas minhas palavras para que fica mais fácil de entender. Um culto, tiver pessoas falando línguas estranhas, que se cale todos, que um fala e o outro interpreta. Mas se não tiver intérprete, que cala a boca. Porque as línguas estranhas é para edificação do nosso espírito. Nem eu entendo, nem você entende. Então, orar em línguas estranhas, quem decifra é o Espírito Santo, e a maioria desses tal de reteté da agora, que fica nessa disputa de línguas estranhas, cada hora inventando uma língua mais doida do que a outra, uma língua estranha mesmo, que nada tem a ver com a língua dos anjos, isso é heresia, sabe? Então preste atenção. Eu costumo dizer, segundo diz a palavra de Deus, que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para enganar até os próprios escolhidos. Então eu vou falar para você, não materializa, sabe? Na sua frente, com pé de bode, chifre e fedendo enxofre não, sabe? Sabe como que ele vem? No corpo daquela irmãzinha que se diz a mais santa de todas. No corpo, sabe? De um pastor anátema. No corpo de um herético, sabe? É assim que ele se transforma em anjo de luz. Eu lembro que há quase 40 anos atrás, eu orando ao Senhor e pedindo a Deus, Deus, como que o diabo transforma em anjo de luz? Como? A gente não tinha esse discernimento todo. Como? E ficava preocupada, né? Para não cair na tal do anjo de luz, sabe? Até que o Espírito Santo me fez entender. Ele se transforma em anjo de luz quando ele usa a boca de um crente fofoqueiro, sabe? Daquele crente que é muito crente, sabe? Que tem aparência de que mas não é, dentro da igreja. Que se faz de santo. Irmãzinha, a paz, irmãozinho, sabe? E essas pessoas, gente, não tá demorando muito tempo para ser desmascarada, não. Tem sido desmascarada na nossa frente todo dia, é toda hora, sabe? Porque a Bíblia é clara. O teu pecado te acha. Você sabia disso? O meu pecado vem de encontro a mim. O seu pecado vai de encontro a você, se você não se arrepender, sabe? A Bíblia fala que tudo aquilo que nós fizermos no oculto, na escuridão da noite, o Senhor trará a luz do sol do meio-dia. Lembra de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Menino lindo, segundo o coração de Deus. Tinha um harém, mulheres para cada dia. Aliás, se fosse contar, ele tinha mulher para ele o dia inteiro e a noite inteira, ainda sobrava mulher. Mas de repente, os olhos dele viram Betseba tomando banho lá do lado de fora lá, né? As novelas bíblicas floreiam o negócio como se fosse uma coisa maravilhosa, né? E ele começa a ver aquela mulher de um ponto estratégico. Vem me dizer que aquela mulher não sabia que aquilo ali era a janela do rei para ela estar se banhando lá embaixo, não. Ah, me engana que eu gosto, sabe? Aí, de repente, sabe, ele começa a ver aquela mulher, o desejo cresceu no coração dele, o desejo do pecado, entendeu? E ele desejou ter aquela mulher, mandou buscar a mulher. E ele sabia quem era o esposo daquela mulher, sabe?
o seu combatente fiel. Ele chama aquela mulher, deita com aquela mulher, e daquele deitar deu fruto, aquele pecado teve fruto, sabe? Quando ele soube que a mulher estava buchuda, né? O que ele fez? Mandou buscar Urias, busca ele lá, né? Busca ele, traz ele, para que ele passe uma noite com a esposa dele. E aí, o filho que era dele seria de Urias. Falaria assim, não, ela deu à luz fora do tempo, né? Porque a mulher já estava grávida, então se ele estava deitando com ela naquele dia, a criança ia nascer na cabeça do Urias. Vai, ela nasceu fora do tempo, ainda não tem o tempo completo, porque a mulher já estava grávida. Só que Urias, sabe, era tão decente, sabe, que Davi chamou ele, congratulou dele, falou bem dele, falou com ele, agora vai ao encontro da sua esposa, né? Armou todo um plano. O que aconteceu? Aconteceu que Urias falou assim, não, meu senhor, os meus companheiros estão no campo de batalha. Mas aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou. Elias saiu da casa do rei e não foi para casa. Não foi para casa, sabe? Davi escreveu uma carta. E naquela carta, aquele rapaz era tão competente que aquela carta era a sentença de morte dele, que ele estava levando para o general. Olha para você ver, sabe, como o diabo se transforma em anjo de luz. O rapaz estava levando a sentença de morte, porque como ele não quis ir deitar com a mulher dele, então deixa ele sozinho na linha de frente da batalha. Deixa ele sozinho, porque certamente ele seria ferido e morto. E isso aconteceu, e ele morreu. Agora ele morto, Betseba viúva, ele diz, traz ela pra cá, sabe? Traz ela pra cá que eu vou me casar com ela, eu vou dar honra a Urias. Arrumou toda aquela trama, sabe? Então, levou. Urias morreu, foi enterrado, covardemente. Betseba se mudou lá pro palácio, sabe? Agora era mulher do rei, né? Uma das várias mulheres do rei, sabe? Ela engravida, o menino nasce, o menino adoece mortalmente, ele fica dias sem comer, jejuando e orando, Aí vem lá o profeta Natan, né? E conta pra ele uma historinha. Sabe, rei, havia um homem que tinha muitas propriedades e muitos bens. Mas havia outra que só tinha um cordeirinho, né? Eu tô contando do meu jeito para que você entenda. Mas aquele senhor que tinha muitas posses arrebatou aquela cordeirinha para ele, sabe? E contou a história. O pecado de Davi era tão grande, que ele não reconheceu na história de Natan a própria história dele. E ele disse para Natan, pega esse homem, amarra ele, arrasta ele, mata ele. O profeta Natan olhou, eu fico imaginando o olhar do profeta Natan. Esse homem és tu, sabe? O teu pecado te achou. Então presta atenção. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, Natan ainda disse para ele, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Foi irmão matando irmão, irmãs, foi filho dele matando o outro, né? Irmão matando irmão. A filha dele, o filho dele pegou e transou com ela e desonrou ela, né?
Absalão soube, matou o irmão. A Bíblia fala que Absalão não tinha homem lindo como ele, sabe? Morreu de uma forma tenebrosa. E se você pesquisar a palavra de Deus, sabe? Igreja é para você ir louvar ao Senhor, levantar as suas mãos, cantar e prestar culto. Mas intimidade com Deus, leitura da palavra, você tenha dentro de casa. E não vem com essa prosa para cima de mim. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo. Compreende sim, porque o Senhor Jesus disse que se a gente chamasse o Espírito Santo, Ele nos auxiliaria em toda a leitura da Bíblia. Ou você acha que eu fico fazendo curso de teologia? Não, eu leio a Bíblia e presto discernimento ao Senhor Jesus. A palavra de Deus é muito melhor do que a série que você segue. É muito melhor do que qualquer canção mundana de eu te rolo na cama, eu te pego pra lá, eu te viro do avesso, sabe? Não tem nem comparação. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, separando juntas e medulas. É assim que diz a palavra de Deus, sabe? E tem mais. Na palavra de Deus está escrito assim: filho meu, dá-me o teu coração. Guarda as tuas palavras no teu coração, para que tenhas o que responder àquele que te perguntar, sabe? Tudo o que você precisa, todas as indagações que você precisa, tá nesse livro aqui, ó. Tá dentro desse livro. Então, pare de seguir esses comedores de arroz e feijão que fica profetizando mentira pro povo. Ai, porque o Deus está falando que essa luta acabou. Escuta, a Bíblia é clara, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, sabe? Quando ele fala isso, sabe? Ele quer dizer para nós: tá passando por aflição? Tenha bom ânimo. Tá passando por luta? Tenha bom ânimo. Tá passando por luto? Tenha bom ânimo. Tá passando por provações, por enfermidades? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que isso quer dizer? É que se o Senhor Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nele você também pode vencer todas as adversidades, sabe? E eu quero dizer para você, nem todo mundo vai andar de avião, vai voar de avião, nem todo mundo vai conhecer todos os países, nem todo mundo vai ter uma casa maravilhosa, nem todo mundo, sabe, vai ter a saúde perfeita, mas seja de que maneira for, sabe, o Senhor quer que você viva plenamente nele. E ele te pergunta, sabe? A mesma pergunta que ele fez para o cego que estava à beira do caminho: o que queres que eu te faça? Ele está te perguntando agora: o que você quer que Deus te faça para você? No seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, o que você quer que ele faça? Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir você de crescer cada dia mais e romper em fé? Um beijão, até o próximo encontro.